é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber o nosso louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, glória a Deus. Adore o nome do Senhor, querido. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Alfa e Ômega, Tu és, Senhor. Aleluia. Declare Alfa e Ômega, tudo pra mim, Senhor. Tudo, Pai. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim.
Boa noite a todos, a paz do Senhor. Fico muito feliz de estar aqui nessa noite trazendo algo de Deus ao seu coração. Eu quero fazer a leitura no livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. Jonas, capítulo 1, versículo de número 1 e 2, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Amém? Senhor Deus, nessa noite nós queremos pedir que a Tua palavra, que vai ser aqui anunciada nesse momento, que ela possa estar adentrando o coração de cada filho Teu que estiver ouvindo neste momento. Que nessa hora a Tua presença possa invadir o lugar que eles estejam, que a Tua voz possa se fazer tão presente na vida de cada um deles, ao ponto deles ficarem impactados e guardarem essa palavra no fundo do coração. Fique conosco em nome de Jesus e fala com o teu povo. Amém. Sábado, no culto de jovens, nós tivemos uma gincana a respeito do livro de Jonas. E eu já tinha lido o livro algumas vezes, porém atentei com um pouco mais de atenção, pude refletir mais no livro e percebi que era um livro magnífico, uma história que todos conhecem. Até quem não é cristão conhece a história do homem que foi engolido pelo grande peixe, ou como alguns dizem, a baleia. Algo que é maravilhoso, porque imagine um homem ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe, no fundo do mar. É algo que desafia a ciência, é algo que desafia o homem, porque o agir de Deus não é para ser explicado, é apenas para ser vivido. Se nós formos tentar entender tudo aquilo que Deus faz, não conseguiremos, porque foge da nossa sabedoria, porque Ele não é como nós. Ele é o dono do universo, o Todo-Poderoso. E é um livro que me chama muita atenção, há muitas coisas a serem tratadas, mas 3 pontos eu quero tratar aqui hoje, que é um dos que são mais destacados. O primeiro deles é acerca de nós colhermos aquilo que nós plantamos. As nossas atitudes gerará outra atitude. Toda ação gera uma reação. A Bíblia diz que Jonas, no versículo 3, diz assim, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Após o Senhor ter mandado ele ir pregar a Nínive, ele foge. Ele foge da ordem do Senhor, desobedece à voz de Deus. Ele tinha medo porque era uma cidade muito grande, muito antiga, uma cidade com muitos habitantes. Perto, naquela região, havia começado a idolatria no mundo, muito antigamente, muito antes dele. E agora ele se depara com uma das maiores cidades ali da sua época, com um povoado enorme, gigante, que não tinham costumes igual da tradição que ele tinha de servir ao Senhor. A Bíblia diz que o pecado de Nínive estava tão grande que o Senhor estava se incomodando muito. E agora ele se depara, um homem, e Deus manda... Imagine você, se Deus te diz nessa noite, filho, vá até uma das maiores cidades, uma capital enorme, e pregue contra ela, que se eles não se arrependerem, eu irei destruir tudo. Uma cidade que é enorme, poderosa, forte. Jonas se viu desesperado. E ele falou, não, eu não vou, não posso, não tenho condições. E ele foge da presença do Senhor. E se você continuar lendo o livro, a Bíblia vai dizer que quando ele está ali naquela embarcação, o mar fica revolto. As ondas começam a assolar o barco, a ponto que ele quase se quebrava, estava quase naufragando. Todos ficaram desesperados. Creio eu que aquela embarcação estava sendo comandada por um comandante experiente. Em alto mar não vai qualquer pessoa que não tenha experiências para saber lidar com aquele tipo de situação, para uma tempestade. E mesmo sendo um marinheiro, um comandante experiente, ele se vê desesperado, ele fica louco, todos começam a clamar aos deuses que eles serviam, eles ficam desesperados pedindo ajuda porque eles acharam que iriam naufragar. A Bíblia diz que Jonas estava dormindo no porão, no barco. O comandante acorda ele e fala, olha, clama ao seu Deus, quem sabe ele nos atende.
E ali Jonas ele vai dizer que o culpado de tudo aquilo, daquela tempestade, era ele. Ele vai dizer que ele é o responsável por aquilo, por fugir da presença do Senhor. Ele fala para os tripulantes jogarem ele no mar. Porém, aqueles homens ficam com medo, temem a morte de Jonas, por serem culpados por ela, e tentam remar até a terra seca, de novo a Bíblia diz, mas só que o mar fica mais revolto ainda, e então eles falam, não vai ter jeito, nós vamos ter que te jogar no mar. Jogam Jonas ao mar. E ali, algo que me chama a atenção, é o versículo 2. Muitos pensam que Jonas, ele já foi engolido diretamente pelo peixe quando foi jogado ao mar. Mas se nós lermos o capítulo 2, que é a oração de Jonas, ali vai descrever que ele disse, eu em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram por mim. Fui expulso da tua presença para do teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor Deus. Se nós analisarmos bem, Jonas ele estava no fundo do mar, passando por um grande desespero. Mas tudo isso era consequência das atitudes dele. Talvez se ele tivesse ouvido, talvez não, com certeza, se ele tivesse ouvido a voz de Deus e feito aquilo que Deus mandara, de ir a Nínive, ele não teria enfrentado tudo isso que nós acabamos de ler. Se você parar para ler com atenção esse capítulo de número 2, é algo que colocaria em desespero qualquer ser humano. Se você ler com atenção a descrição de Jonas, aonde ele se encontrava, como ele estava, eu no lugar dele ficaria desesperado, mas tudo isso é consequência da atitude dele. E muitas das vezes nos deparamos em situações em nossas vidas, em mares tão profundos, que somos nós mesmos quem plantamos lá atrás, por desobedecer a voz de Deus. Às vezes situações que você passa, você pergunta, meu Deus, por que eu? Por que está acontecendo isso? Às vezes é fruto de algo que você plantou lá atrás e você está colhendo hoje. Se você planta bênçãos e obediências, se você obedece à voz de Deus, você plantará bênçãos na sua vida. Mas a partir do momento que você desobedece à voz de Deus, foge dos mandamentos do Senhor, você estará só plantando provações em sua vida. Coisas que há momentos que nós passamos que poderiam ser evitados por nós mesmos. Davi, quando ele pecou com Batseba, ali o fruto daquele pecado, o filho deles morreu. Davi implorou ao Senhor, pediu para que não matasse o filho, mas mesmo assim Deus castigou ele. Porque mesmo perdoando Davi, ele tinha que pagar pelos seus atos. Ele tinha que encarar o fruto das atitudes dele. Então, há determinados momentos em sua vida que você questiona tanto a Deus, Senhor, por quê? Sendo que, na verdade, o único culpado é você, como foi Jonas. O único culpado sou eu, às vezes, dos momentos que passam em minha vida e eu não consigo entender no momento. Mas a única culpa é nossa, pelas atitudes que nós temos. Mas, por mais profundo que seja o mar, é isso que nos alegra, por mais profundo que seja o mar, o Senhor passará conosco. Jonas ele estava pagando pelos seus erros, pelas suas atitudes. Ele estava no fundo do mar, devido à sua desobediência, mas até lá o Senhor o guardou. O Senhor o protegeu. E muitas das vezes nós estamos nos mares que o Senhor nos coloca. Veja bem, uma coisa é você enfrentar lutas e batalhas pela sua desobediência, pela minha desobediência. Mas a Bíblia diz que nós somos provados pelo Senhor. E agora eu quero me remeter às provações que o Senhor nos coloca. Porque Jonas, mesmo nos seus erros, o Senhor guardou. Mesmo nas consequências dos seus atos, o Senhor o protegeu, enviou aquele grande peixe para que ele fosse protegido. Quem dirá nas lutas que o Senhor nos proporciona para sermos provados?
Agora eu estou fugindo dos erros que nós cometemos, das consequências das nossas atitudes, estou indo para os mares que o Senhor nos coloca. Situações que o Senhor nos coloca para sermos provados, como foi Jó, um homem puro, íntegro, reto, mas que foi provado. E o Senhor não saiu do lado de Jó. O Senhor permitiu que Satanás tocasse na sua família, nos seus bens, que ele viesse a adoecer, mas o Senhor ficou com ele ali o tempo inteiro. E eu quero te dizer, por mais profundo que seja o mar que você esteja enfrentando, se foi o Senhor quem te colocou ali, Ele irá te guardar, Ele irá te dar forças. Mas talvez por que Deus nos coloca nos mares, nos coloca nas provações? Porque é o momento que nós estamos tão quebrantados, que nós temos uma experiência mais íntima com Deus. Jonas, ele precisou entrar no fundo do mar, dentro do peixe, para no ventre do peixe ter um particular com Deus. Quando a situação estava aparentemente perdida, fracassada, Deus vai e trata com Jonas. Essa semana me perguntaram, uma pessoa estava conversando comigo, ela me disse, Jonathan, falou, eu não sei porque eu estou passando por isso. Uma pessoa havia chateado muito ela. Ela falou, não sei porque ela fez isso comigo, ela não tinha motivos. Por que ela fez isso comigo? Por que ela me tratou desse jeito? Eu falei, por que ela virou as costas para mim? Eu falei, às vezes não era nada com a pessoa. Eu falei, mas às vezes era Deus querendo tratar alguma coisa com você. Eu falei, porque às vezes Ele não encontrava tempo na sua vida, a sua agenda estava tão cheia, às vezes você destinava mais atenção a essa pessoa do que a Ele. E neste momento, do jeito que você está agora, Deus consegue ter um particular com você, Deus consegue ter uma conversa íntima com você. Talvez Deus fez isso para mostrar algo que Ele queria, mas não estava conseguindo mostrar a você porque Ele não tinha espaço. E muitas das vezes é assim em nossas vidas. Deus nos leva a situações tão extremas para podermos ficar tão quebrantados, porque só assim iremos conseguir ouvir a voz dEle. Então, às vezes, essa luta que você está passando, que o Senhor está te provando, talvez seja para mostrar algo para você. Talvez seja para falar com você. Por isso, se você está pagando pelos seus erros, aprenda com as suas atitudes e não repita mais o erro. Mas se o Senhor te colocou em alguma provação, tenha fé que Deus irá passar com você, que Deus estará do seu lado. Ele é aquele que te sustenta, que te guia, que te guarda. Por mais profundo e escuro que seja o vale da sombra e da morte, Ele é o teu sustento. Ele é o teu amparo e o teu abrigo. Ele te conduz. E dê ouvidos à voz do Senhor. Ana, a Bíblia diz que antes dela fazer a oração ao Senhor, antes dela ir orar ao Senhor, pedindo um filho, a Bíblia diz que a alma de Ana estava amargurada. Ana estava triste, com o semblante caído. Mas se você ler em 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que após Ana orar, após ela terminar a sua oração, o seu clamor, fazer o seu voto a Deus, pedindo um filho, a Bíblia diz que o semblante de Ana estava feliz. É isso que acontece quando nós estamos quebrantados para nós mesmos. Como Paulo diz, quando estou fraco, estou forte. Porque às vezes é no fundo do mar que Deus te coloca para poder falar com você, para poder te mostrar algo, para poder te ensinar algo. Jonas ele precisou chegar no ventre do peixe para conseguir ouvir a voz de Deus, conversar com Ele. Então nessa noite, procure saber mais de Deus. O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me dizer? O que eu preciso entender? Com certeza o Senhor irá te responder. Ele sempre tem um propósito. Sempre. Nós nascemos por um propósito, não por acaso. Então, o primeiro ponto, as consequências de nossas atitudes. O segundo, os mares que o Senhor nos coloca, Ele passará conosco. As provações, Ele estará conosco. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o terceiro que me chama a atenção é a compaixão. É o amor ao próximo. A Bíblia vai dizer que após Jonas pregar em Nínive, a cidade passa por um grande avivamento. Uns dizem um dos maiores avivamentos da história. A cidade se arrepende, Deus perdoa a cidade. E após Deus perdoar a cidade, Jonas fica irado com isso.
Ele fica irado. A Bíblia diz no capítulo 4, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor pedindo a morte. A Bíblia diz, olha, diz assim, ó, agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele ficou revoltado, sendo que o intuito de Deus com Jonas era pregar o arrependimento àquela cidade. A Bíblia diz que ele sai para fora da cidade, fica sentado, olhando o que iria acontecer com a cidade. E após, então, ele acontecer tudo isso, a Bíblia diz que Deus planta uma boboreira para proteger Jonas do calor do sol. E ali ele fica muito engrandecido. Ele fica muito agradecido a Deus por isso. Ele se alegra. Mas a Bíblia diz que na madrugada seguinte Deus destrói aquela planta. E o calor do sol era tão forte sobre Jonas que ele quase desmaiava. Algumas traduções dizem que ele chegou a desmaiar. E ali ele ficou tão irado por Deus ter destruído aquela planta que ele pede a morte de novo. Ele pede a morte de novo e Deus diz, você tem razão para pedir a morte, Jonas? Você tem razão para tal ira? E ele diz, sim, eu tenho. E é onde Deus fala com ele. Deus fala assim para ele. Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ou seja, Deus está dizendo, Jonas, você não plantou, você não fez nada nessa árvore. E mesmo assim você teve compaixão da morte dela. Agora você acha que eu, sendo Deus, misericordioso, não teria compaixão de mais de 120 mil pessoas, fora os rebanhos? Você acha mesmo, Jonas? Jonas, ele se preocupou mais com a compaixão e teve mais amor, vamos dizer assim, naquela árvore, do que mais de 120 mil pessoas que habitavam em Nínive. Porque era para Jonas ter se alegrado com a conversão e o arrependimento do povo. Mas não, ele se irou com isso e questionou Deus acerca da planta. Sendo que Deus diz em Marcos capítulo 12, 31, o segundo maior mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. Será que nós estamos tendo compaixão pelo nosso próximo? Será que nós estamos dando o amor necessário ao nosso próximo como deveríamos? Porque muitas das vezes, sem perceber, temos a atitude de Jonas. Depositamos mais amor, mais compaixão em coisas que não merecem. Será que nós estamos tratando o nosso próximo com o amor que nós deveríamos? Será que nós estamos transparecendo o amor de Cristo? Porque é pelo amor de Cristo que nós estamos aqui. Ele nos amou de tal forma que morreu naquela cruz. Deus amou a humanidade de tal forma que enviou o seu único filho para morrer por nós, o primogênito. E nós somos frutos deste amor. Se você plantar uma semente, ela irá florescer ou produzir aquilo que você plantou. Se você plantar uma oliveira, ela irá produzir azeitonas. E se você tirar a semente dela e plantar de novo, ela vai produzir novamente o mesmo fruto. Nós somos frutos do amor. Estamos frutificando pelo amor? Nós somos gerados da essência de Deus, o amor. Estamos transparecendo o verdadeiro amor? Isso é para todos nós refletirmos, do maior ao menor, não importa quem seja. O amor. Esse é um dos nossos fundamentos. E é uma das coisas que nós temos que transparecer ao mundo mais do que ninguém. Amém? Por isso, guarde sempre essa passagem de Jonas, é algo maravilhoso. Se você puder, leia o livro, tem 4 capítulos. Reflita. É algo muito, experiências tão profundas, se nós lemos com atenção, que nos impacta. Algo que desafia a ciência. Um livro maravilhoso. Por isso, fique com essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos e a paz do Senhor.